Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem com outras pessoas e ative o sininho para receber todas as notificações. Queria te convidar hoje para resolver um texto que muitas pessoas têm até se frustrado por não terem o entendimento desse texto. O texto está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Quando o Senhor Jesus disse isso, ele queria fazer com que as pessoas entendessem algo. Mas hoje, olhando para as pessoas, eu vejo que elas entenderam algo diferente da proposta aqui do livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Eu vejo muitas pessoas entendendo que tudo que elas quiserem, Deus fará. Que tudo que elas desejarem, o Senhor colocará nas mãos dela. Mas aqui o assunto talvez não seja aquilo que Deus quer nos dar, mas aqui o Senhor está falando sobre comportamento. A primeira questão que eu quero resolver aqui é que no início do texto diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes. Então antes de saber o que você vai pedir, você precisa entender e resolver a questão da oração. Se nós entendermos que a oração ela é algo indispensável na nossa vida cristã e muitas vezes nós não a tratamos como esse algo indispensável, nem precisamos pensar naquilo que desejamos, naquilo que queremos, porque já estamos de cara excluindo algo importante. Mais importante do que eu vou receber é como, de que maneira isso vai chegar até a mim. Então o Senhor não está dizendo que vai fazer tudo que eu estiver falando, aqui não está dizendo que o Senhor fará tudo que eu estiver pensando, reclamando, murmurando. Mas, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes. Eu preciso ter uma vida de oração. Então, no devocional de hoje, eu gostaria de resolver uma questão muito importante. Muitas pessoas, diante desta passagem, entendem que qualquer coisa que elas pedirem para Deus, Deus fará. Mas, na verdade, precisamos observar melhor esse texto. Então, primeira questão aqui que falamos é que precisamos entender que tudo quanto em oração. Lembrando que a oração é um momento em que nós falamos com Deus e esse Deus é um Deus invisível. Isso só é possível através da nossa fé. Então, uma pessoa que ela vive pela fé, ela vive acreditando no invisível. Ela vive acreditando no Deus que não consigo ver, no Deus que eu não consigo tocar, mas no Deus que eu tenho certeza absoluta que está comigo. Então eu me relaciono com Ele, eu convivo com Ele, eu busco a Ele. E não só simplesmente fecho os meus olhos e saio por aí pedindo coisas para Deus. Então, aqui nós precisamos entender, em outras palavras, se eu não tenho fé, eu não vou conseguir manter uma vida de oração. A palavra não está dizendo que tudo, repetindo, que eu falar, ou que eu pensar, ou tudo que eu murmurar ou reclamar, vai acontecer. Não, não é sobre isso. É sobre orar, é sobre se relacionar com o Pai. Então, uma vida de oração nos permite estar alinhados com a vontade do Pai. Muitas vezes você vai fechar os seus olhos para orar e você vai ter tudo esquematizado. Vou pedir para Deus fazer isso, vou pedir para Ele fazer aquilo. E se você lembrar que Jesus no Getsêmani,
no momento mais difícil, ele orou pedindo ao Pai que, se possível, afastasse dele o cálice, mas que todavia fosse feita a vontade do Pai. Você vê que na oração ele muda a sua estratégia, pois ele entrou na oração para pedir algo da vontade dele, mas ele termina essa oração fazendo algo que era a vontade do Pai. Então, na oração de Jesus, ele pediu a vontade do Pai. Orar também é aprender a abrir mão das nossas vontades. A segunda questão que precisamos resolver, e você há de concordar comigo que não é difícil fechar os olhos e pedir coisas para Deus. Logo, a nossa luta deixa de ser simplesmente pedir coisas em oração e passa a ser acreditar que de fato alguém está me ouvindo. Quantas vezes eu já ouvi relatos de pessoas que iniciaram uma oração e desistiram dessa oração por simplesmente acreditar que estão loucas, que ninguém ali está ouvindo, que ela inventou que existe um Deus. Então, duas coisas aqui desse texto que precisamos resolver antes de ficar fazendo lista de presentes e mandar elas para o Senhor fazer, nos agradar, nos presentear, é entender que se esse pedido é feito em oração, então eu preciso aprender a orar. Preciso aprender a me colocar na presença do Senhor, a conversar com Ele, a passar momentos com o Senhor. E segundo, eu preciso acreditar até o fim. Eu preciso acreditar acima de tudo. Eu preciso crer acima de tudo. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Será que nós cremos da maneira que deveríamos crer? Será que confiamos da maneira que deveríamos confiar? E aí eu volto lá no texto original onde começamos. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, é aquilo que eu tenho pedido em oração, é aquilo que eu tenho apresentado em oração, é aquilo que eu tenho trabalhado em oração. Crede que recebeste e será assim convosco. Eu estou me alinhando com o Pai e nesse alinhamento eu creio que aquilo que eu tenho apresentado em oração, aquilo que de maneira constante, aquilo que de maneira veemente eu tenho apresentado, eu creio que eu já recebi. Eu tenho pedido paz, eu creio que eu já recebi. Eu tenho pedido para o Senhor mudar a minha vida, eu creio que eu já recebi. Mas repito, aqui a palavra não está dizendo que tudo, qualquer coisa que você pedir, o Senhor fará. Porque oração é um momento de entrega. E entregue nas mãos dele. Eu duvido você não se render e pedir que a vontade dele se cumpra como ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu quero orar com você agora e pedir ao Senhor que te ajude a ter uma vida de oração, uma vida onde você vai priorizar falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, pois a tua palavra me diz que o Senhor está aqui. E a tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da tua palavra. Nós temos ouvido a tua palavra e abrimos o nosso coração para que a fé entre, a fé faça morada, a fé habite em nós e através dessa fé nós possamos, Pai, caminhar contigo, conversar contigo e acreditar que de fato não estamos falando sozinho, que orar não é algo que eu faço de mim para mim mesmo, mas que a minha oração ela rasgue o céu, ela rasgue, meu Deus, as nuvens e ela alcance os teus ouvidos, Pai. E que a nossa oração ela seja um aroma suave e agradável ao Senhor. Pai, me ajuda. Oh, Deus, ajuda essas pessoas para que nós venhamos entender de uma vez por todas, para que não venhamos andar frustrados,
achando que muitas vezes o Senhor não quer nos dar aquilo que pedimos, quando na verdade nem estamos aptos a pedir algo, se não estamos vivendo uma vida de oração. Pai, nos ajude, nos transborde, Pai, do teu conhecimento, para que venhamos, meu Deus, orar e para que, além de orar, possamos crer de fato que o Senhor existe. Porque, meu Deus, eu não consigo imaginar eu diante do Senhor te pedindo algo e que o Senhor não se compadeça de mim para me ajudar, mas que de fato eu esteja diante do Senhor e não, Pai, feche os meus olhos e já saia fazendo pedidos. Guarde a nossa vida, é o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Olá.